Olá, Gasnobre, tudo bem com você? Deixa eu fazer uma pergunta. Você já deve ter ouvido falar de uma doença chamada de diabetes, ok? O que talvez você não saiba é que diabetes não é uma doença, e sim um conjunto de doenças. Aliás, existe diabetes mellitus, do tipo 1 ou do tipo 2, e diabetes insípidos. O meu objetivo nessa conversa é discutir um pouquinho a respeito do que são essas doenças e como elas se manifestam fisiologicamente dentro do nosso organismo. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia aqui do Ciência e Ação e te convido, vem comigo! O primeiro relato de que se tem conhecimento a respeito de diabetes é de um papiro do ano de 1500 a.C., descoberto em 1872 por um pesquisador alemão chamado Gerd Ebers. E nesse papiro existe o relato de uma pessoa que sofre de intensa poliúria, ou seja, a necessidade contínua de urinar. No século II d.C., temos as pesquisas de um camarada chamado de Areteus, discípulo de Hipócrates, o pai da medicina. O Areteus percebeu que algumas pessoas tinham sintomas além da poliúria em conjunto, como a polidipsia, que é a necessidade de ingerir água, a polifagia, a necessidade de se alimentar com bastante frequência, e fraqueza muscular. A esse conjunto de características, Areteus denominou de diabetes. Diabetes do grego significa passar por um sifão. O sifão em questão seria o pênis da pessoa que a todo momento precisava eliminar fluido urinário. Essas pessoas sofriam de todos esses sintomas em comum que mais tarde foram categorizados como diabetes mellitus e diabetes insípidos. Anos mais tarde, tanto na Índia quanto na China, observou-se que pessoas que tinham aquele conjunto de sintomas ao urinarem em ambiente aberto atraíam pelo seu xixi grande quantidade de moscas. E a isso se atribuiu uma suposição. Talvez na urina de pessoas diabéticas exista alguma quantidade de açúcar. Tal fato só foi confirmado em estudos do século XVII pelos primeiros grandes fisiologistas, em especial um cara chamado Willis, que provou a urina de alguns pacientes com diabetes e descreveu essa urina como algo doce, tal como o mel. No século seguinte, outro pesquisador chamado de Dobson pegou urina de pessoas diabéticas e ferveu até desidratação completa. Percebeu que se formava uma espécie de melado com a urina dessas pessoas. Neste mesmo século, Cullen separa dois distúrbios de certa forma assemelhados: o diabetes mellitus, para as pessoas que tinham distúrbios que provocavam intensa poliúria e eliminação de glicose nesse xixi, e diabetes insípidos, para as pessoas que tinham também intensa poliúria, porém não eliminavam glicose. Aliás, tinham um xixi muito aguado e insípido, ou seja, sem gosto. Já em meados do século XIX, Lancerox e Bouchardot descobriram que existiam dois tipos de diabetes mellitus diferentes. Uma que acometia normalmente pessoas mais jovens e outra que acometia pessoas mais velhas. Era a diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2 que estavam sendo descobertas. Bom, pessoas, nesse momento é importante que vocês entendam que tanto a diabetes mellitus quanto a diabetes insípidos têm relação com o sistema endócrino, com o sistema hormonal. A diabetes mellitus tem correlação direta com um hormônio chamado de insulina, enquanto que o hormônio ADH, ou hormônio antidiurético, é o que vai provocar, quando não produzido de maneira suficiente ou anômala, a diabetes insípidos. Para que você entenda melhor o distúrbio chamado de diabetes mellitus, você tem que lembrar que a glicose é necessária para a produção de ATP dentro das células. Se você bem recorda, existe um processo chamado de respiração
regeneração celular que envolve glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Para que a gente tenha a produção de ATP dentro das células, necessariamente você precisa de um combustível chamado de glicose. Em boa parte das nossas células, quem vai fazer o transporte de glicose da corrente sanguínea, que está lá inclusive em função da sua alimentação, para dentro de uma célula, é o hormônio insulina. O hormônio insulina se gruda em uma proteína chamada glucose transporter, ou GLUT, e a partir dessa junção da insulina com o GLUT, a gente carrega a glicose para o meio intracelular e a célula consegue realizar o seu metabolismo energético. Quando por algum motivo o nosso corpo não consegue produzir insulina ou as células que recebem insulina começam a se tornar resistentes a ela, nós temos diabetes mellitus. Olha só, a diabetes mellitus do tipo 1 é um distúrbio de origem genética e autoimune. É um conjunto de fatores. Normalmente, pessoas que têm predisposição a essa doença vão manifestá-la antes dos 20 anos. E isso ocorre em decorrência de ataques virais, na maior parte dos casos. Vírus banais que o seu corpo eliminaria com facilidade, quando se instalam no pâncreas dessas pessoas, causam distúrbios autoimunes, ou seja, a pessoa elimina as células que estão infectadas pelo vírus, mas mesmo depois de todas as células serem eliminadas junto com os vírus, células sadias continuam sendo atacadas pelo sistema imunológico da pessoa. O pâncreas, sendo debilitado pela própria pessoa, não consegue mais produzir insulina e com isso não consegue carregar glicose para dentro das células e produzir energia, ATP. Pessoas com diabetes do tipo 1 são dependentes de aplicação constante de insulina, ou seja, são insulino-dependentes. Esse hormônio é extraído ou de pâncreas de porcos ou insulina humana mesmo, obtida a partir de processos transgênicos com bactérias. É curioso falar que 5% das pessoas que possuem diabetes mellitus possuem a do tipo 1. Se esse é o seu caso, não se apavore. Embora a doença seja assim grave, ela não é mais um pesadelo. Procure um bom endocrinologista que vai te orientar a um tratamento geral do organismo para que você tenha uma vida saudável. Já 95% dos casos de diabetes mellitus é referente ao tipo 2, que ocorre em função da resistência à insulina por parte das células receptoras do hormônio. O que acontece no nosso corpo é que sempre que o teu nível de glicemia, ou seja, a concentração de glicose no sangue, sobe a um determinado valor, o pâncreas é estimulado a produzir insulina. Se a sua glicemia constantemente está alta, o pâncreas acaba liberando tanta insulina que as células, de certa forma, começam a rejeitar o hormônio e com isso não conseguem mais receber glicose. Embora essa doença também tenha influência genética, existem os chamados 4 pilares da diabetes do tipo 2: a má alimentação, o sedentarismo, o tabagismo e o alcoolismo. Se você se encontra em uma situação em que esses 4 fatores estão começando a aparecer, tome cuidado. A diabetes é uma doença silenciosa e que aparece depois de um bom tempo na nossa vida, normalmente depois dos 40 anos. Se você tem hábitos ruins como esses, cuide da sua vida, porque mais para frente ela pode lhe cobrar. Existe uma estatística no nosso país que diz que nos últimos 10 anos nós tivemos um aumento de mais de 60% nos casos de diabetes do tipo 2. A Organização Mundial de Saúde destaca essa doença como a maior epidemia mundial de um distúrbio fisiológico e que pode ser evitada. Pense bem, no nosso país, 50% das crianças tomam refrigerante nas suas mamadeiras com menos de 1 ano de idade. Será que isso é necessário? Lembre-se que um refrigerante tem, em uma lata, 4 colheres de sopa de açúcar. Mudar os seus hábitos não é tarefa fácil, mas é extremamente recompensador. Se você percebe que está precisando de ajuda, procure, não deixe para depois. Dado o sermão, vamos terminar a nossa conversa falando de diabetes insípidos, que tem relação com um hormônio chamado de ADH, hormônio antidiurético e também conhecido como vasopressina.
Pessoal, o ADH é um hormônio produzido lá no hipotálamo e liberado a partir da hipófise, e ele tem relação direta com a sua diurese. Diurese significa eliminar água pela urina. Quanto mais intensa for a diurese, mais xixi você está fazendo. A função do ADH é diminuir essa diurese, ele é antidiurético. Lá nos rins ele provoca reabsorção de água e com isso faz você reter líquido no corpo e por isso aumenta a pressão arterial, daí o nome vasopressina. Quando esse hormônio ADH não está funcionando de maneira própria ou não está sendo produzido, você não tem a antidiurese, você não tem a retenção de líquido no corpo e praticamente todo o sangue que é filtrado vai passando água para dentro da urina e você vai ter intensa poliúria, queda da sua pressão e um distúrbio conhecido como diabetes insípidos. Pessoas, tanto a diabetes mellitus quanto a diabetes insípidos, devem ser acompanhadas de perto por um médico endocrinologista. É esse cara que vai conseguir avaliar o nível do seu distúrbio, indicar tratamento e orientar rotinas que aumentem a sua qualidade de vida, ok? Se você achou interessante esse novo tipo de formato aqui dentro do canal, se você gostou desse tipo de vídeo, dê o seu like. Se você tem alguma sugestão, crítica ou quem sabe a pauta para um próximo vídeo, coloque aqui nos comentários. Nós vamos ler tudo com muito carinho e quem sabe a sua sugestão pode virar tema do nosso próximo encontro. Tchau! Fala, Gás Nobre! Essa foi mais uma aula maravilhosa aqui no Ciência em Ação. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quer mais conteúdo gratuito, veja a descrição do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Agora, se você quer uma preparação completa para o Enem e vestibulares, conheça agora a nossa plataforma cienciaação.com.br. Um grande abraço e te vejo na nossa próxima aula.